Boa noite, irmãos e irmãs. Que aqueles que nos visitam que sejam bem-vindos à noite. Que Deus nos abençoe com a pregação da sua palavra. Antes de nós iniciarmos a exposição da Bíblia, agora eu tenho um aviso para os irmãos. Na verdade, um convite também. Aviso e um convite. Eu esqueci de falar isso pela manhã. Então, se os irmãos vão se encontrar depois, durante a semana, com outros irmãos que estavam de manhã e que não estão agora à noite, por favor, avisem que eu acabei esquecendo de avisar pela manhã. É que a nossa reunião de oração nessa semana será na terça-feira, não na quarta. Temos o costume de nos reunirmos em oração às quartas-feiras, às 7 horas da noite, mas como sempre fazemos, quando chega fim de ano, ou nós puxamos a reunião de oração ou empurramos a reunião de oração para outro dia, dependendo de que dia cai o dia 31. Como o dia 31 é terça-feira, então nós não estaremos reunidos em oração na quarta, no dia 1º, e sim na terça. E não às 19 horas, mas às 20 horas. Então nossa reunião de oração, excepcionalmente esta semana, será na terça-feira, às 20 horas. Nós teremos a nossa reunião de oração, normalmente, deve começar às 8 e terminar às 9. E depois que nós terminarmos, nós vamos descer e vamos nos confraternizar lá embaixo no salão. Os irmãos e as irmãs todos estão convidados, podem vir. Quem está organizando aí os quitutes é a irmã França e a irmã Francinete. Então cada família deverá trazer algo para nós descermos depois da reunião de oração, nos confraternizarmos. Nós geralmente ou sempre fazemos cedo, que aí nós nos confraternizamos, depois os irmãos que querem ir ainda com os familiares podem ficar à vontade. Sempre alguém fica aqui até 2, 3 da manhã, sem nenhum problema. Mas aqueles que têm familiares, que queiram ir, depois poderão participar da reunião de oração, da confraternização, depois ir para outro local, se assim desejar. Então, todos estão convidados. Para terça-feira, às 8 horas da noite, nós nos reunimos em oração e depois nos confraternizarmos no último dia do ano, se Deus assim permitir. Irmãos, nós estamos estudando a segunda carta de Paulo a Timóteo, estamos expondo esta epístola, e nós estamos já no último capítulo. Domingo passado nós iniciamos o capítulo 4, onde os irmãos podem abrir a Bíblia, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, o último capítulo da carta, onde Paulo traz a sua conclusão. Primeiro, falando do desempenho, ou do bom desempenho do ministério pastoral, do ministério da pregação, nos 5 primeiros versos que nós estudamos no domingo passado. Nos versos 6 a 8, nós estaremos considerando agora, Paulo faz menção à sua morte. A sua morte é iminente, ele está prestes a morrer, ele irá morrer dentro de alguns meses. Provavelmente o que ocorreu com Paulo foi o que ocorreu com Pedro. Na primeira epístola do apóstolo Pedro, Pedro faz menção à sua morte, dizendo que Cristo Jesus mesmo havia revelado a ele que ele iria partir. Então, muito provavelmente Paulo tenha recebido também essa revelação da parte do Senhor. Nos versículos 9 a 18, que nós ainda vamos considerar, se Deus assim permitir, depois, Paulo fala da verdade ou da realidade de que ele foi abandonado por muitos, mas não pelo Senhor. Então, há a tristeza do abandono por muitos, amigos até, mas nunca pelo Senhor. E ele termina no verso 19 a 21 com saudações finais, né, e a bênção sobre a vida de Timóteo. Então, nós vamos orar, irmãos, pedindo a bênção de Deus para a consideração desses 3 versículos, 6, 7 e 8, que eu ainda vou ler depois da oração. Vamos orar, implorar a bênção de Deus para a pregação. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Te imploramos nesse momento a tua bênção sobre nós para este culto, porque o fazemos confiados em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor reto juiz, em quem nós confiamos, a quem nós depositamos a esperança da nossa vida neste mundo e na vida eterna também, Senhor. Por favor, Pai, ouve a nossa oração,
Me abençoa na instrução da tua palavra. Sê com os irmãos e com as irmãs que irão ouvir a tua palavra, que o teu Espírito Santo nos direcione nos nossos serviços, nas responsabilidades que o Senhor nos tem dado. Abençoa também aqueles que não estão conosco, por motivo de enfermidade, de tribulação, de luta, de enfermidade. Cuida, Senhor, deles e abençoa também aqueles irmãos que estão passeando de férias, estão em outra localidade. Que o teu Espírito Santo esteja com eles e que o Senhor estenda as tuas mãos poderosas também sobre eles, guardando-os do mal, protegendo-os de acordo com a tua vontade. Por favor, Senhor, ouve a nossa oração. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6, 7 e 8, diz assim, porção da palavra do Senhor: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Irmãos, Paulo faz menção aqui, de forma muito clara, os irmãos podem perceber, nesses versículos 6 e 7, ele faz referência à sua trajetória de fé, à sua vida cristã, ao seu ministério. Ele está encorajando Timóteo. Ele havia falado nos 5 primeiros versos sobre o bom desempenho do ministério de Timóteo, especificamente da pregação da palavra de Deus. E agora ele, como um bom tutor, como um bom pastor, como um bom mestre, ele havia motivado Timóteo, dizendo: Timóteo, no capítulo anterior, homens não darão ouvido a essa doutrina, tu, porém, Timóteo, faz isso, tu, porém, Timóteo, faz aquilo, tu, porém, Timóteo, faz isso, Timóteo prega, Timóteo, independentemente das circunstâncias, se tu tens apoio, se você tem objeção, Timóteo prega, é diante de Deus, é diante de Cristo Jesus, que virá julgar vivos e mortos, prega, Timóteo. E como um bom, eu dizia, tutor, pastor, professor, discipulador, ele agora fala dele. Afinal de contas, espera aí, alguém vai dizer o que tenho que fazer e não dá o exemplo de vida, fica complicado. Né? Então, Paulo diz, pois Timóteo, agora veja como eu fiz, Timóteo. E aí Paulo faz menção da sua vida cristã, do seu ministério terreno, olhando no versículo 6, ou mencionando melhor no versículo 6, o seu presente, quando ele fala da iminência da sua morte. No versículo 7, ele olha para o passado, quando ele diz, eu combati o que eu tinha que combater, eu fiz o que eu tinha que fazer, e ele olha, então, no versículo 8, para o futuro, que é a esperança dele, e que é a esperança não apenas dele, mas como ele mesmo faz referência aqui, a todos aqueles que amam a sua vida, inclusive Timóteo, que tem que dar continuidade ao ministério pastoral. Paulo está saindo de cena. Paulo irá morrer dentro de meses, mas Timóteo deve continuar, a pregação deve continuar. Então, Paulo começa no versículo 6 falando da sua condição atual. Né? Não agora, mas lá no início da era cristã. A nossa versão diz assim, quanto a mim, Timóteo. Só que o texto original porque eu, esse é literalmente o texto, gar ego, porque eu, o que é que Paulo tinha dito? Conjuro-te perante Deus, Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação, pelo seu reino, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira gostosa nos ouvidos. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-os a fábulas. Tu, porém, Timóteo, se sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições, Timóteo. Faz o trabalho de evangelista, Timóteo. Evangeliza, prega de casa em casa, visita. Faz o teu trabalho, Timóteo, de pastor. Cumpre cabalmente o teu ministério. Porque eu, Timóteo, versículo 6, porque eu estou sendo já oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Paulo usa duas figuras aqui para ilustrar a Timóteo o que ele quer dizer com a sua condição presente, a condição presente do apóstolo Paulo.
Primeiro, ele usa a figura conhecida por Timóteo como judeu e conhecedor das Escrituras Sagradas. Ele usa a figura da libação. A libação era a prática de derramar um líquido como oferenda ao Senhor, uma prática do Antigo Testamento. Não tem muito tempo, nós estávamos estudando o livro de Levítico. Os irmãos lá em Levítico vão encontrar sempre, durante as ofertas que o povo de Israel deveria apresentar a Deus, como obediência da ordem do Senhor no culto do Antigo Testamento, sempre que o animal era morto, sempre que havia alguma oferta de manjar, Deus ordenava que também levasse uma oferta de libação, geralmente um vinho, que era oferecido às vezes no início da entrega da oferta do animal ou do manjar, ou no final. O fato é que era uma oferta dedicada ao Senhor como um derramamento sobre o animal morto. Então, aquele que oferecia a Deus no sistema cultico do Antigo Testamento, que oferecia algo a Deus, além do cordeiro, além do animal que deveria ser conduzido, aquele adorador levaria um pouquinho de vinho e derramaria. Então, isso é libação, é o significado de uma oferta, de uma oferenda ao Senhor Deus. Paulo está dizendo, olha, Timóteo, suporta as aflições, cumpre cabalmente o teu ministério, porque eu, Timóteo, eu já estou sendo entregue a Deus como oferta, como oferenda, como algo dedicado a Deus mesmo. Paulo faz referência à sua vida presente, né? A iminência da sua morte, como nós contamos, o tempo da minha partida é chegado. Então, nós conhecemos um pouco, nós vamos ver ainda o versículo 7, que ele faz menção ao passado dele, ao ministério dele, e nós conhecemos um pouco o ministério de Paulo. Timóteo conhecia o ministério de Paulo. E sabia que a vida do apóstolo Paulo tinha sido uma oferenda a Deus, uma oferta a Deus. Não apenas, ou não somente depois que ele foi convertido no caminho de Damasco, não somente depois que ele foi chamado ao ministério cristão como pregador dos gentios, mas no entendimento dele, ainda que com um véu, ainda que não de forma correta, no entendimento dele, mesmo quando ele fazia parte da seita dos judeus, ele também queria servir a Deus. Quem não lembra que ele matou cristãos porque ele pensava que os cristãos estavam contra o Deus que ele cria. Bom, isso era o passado dele, faz referência ao presente. Então, eu lembrei do passado porque a vida de Paulo é uma oferta, não apenas agora no momento da morte. Porque ele não tem pensamento ímpio, como aquele que diz assim, que nada, alguns jovens pensam assim, que nada, quando eu for velho, então quem sabe eu posso servir a Deus melhor. Agora eu tenho que aproveitar minha juventude, agora eu tenho que realizar os meus sonhos. Quando eu for velho, talvez eu possa servir a Deus, me dedicar a Deus. Paulo não pensava assim, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias dos quais tu vais dizer, neles eu não tenho contentamento. Então Paulo entregou a sua vida a Deus, a Cristo, serviu e agora no final da vida, não diferente do que ele havia feito antes, ele continua oferecendo. E agora com uma libação, talvez a referência, ou quase certamente a referência, seja aquela libação do final da oferta. Quando o animal seria entregue, sacrificado, e no finalzinho o vinho seria derramado para que a oferta fosse aceita por Deus como aroma agradável ali, quando Deus expirasse aquele cheiro da oferta. Pois é a isso que Paulo faz referência. A minha vida, Timóteo, sofre as aflições, cumpre cabalmente o teu ministério, prega, insta, corrige, porque eu, Timóteo, eu estou passando já. Eu já estou deixando. A minha vida agora é uma libação, é uma oferta final para Deus. Ele faz referência a esse final também com o termo que é traduzido aqui por partida. Ele diz, quanto a mim, isto é, porque eu estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. A palavra traduzida aqui como partida no original é as cordas que eram pegas ou tiradas da embarcação que era ancorada. Esse que é o termo que Paulo usa. Então ele puxava as cordas, ou a corrente, enfim, para colocar na embarcação para partir.
Paulo está partindo. Paulo irá falecer. Paulo irá para as mansões celestiais. Vai acabar o sofrimento de Paulo aqui. E ele está partindo. Para nós seria ligar o motor, não é? Porque a gente não está no contexto de barco. Se fosse no nosso caso aqui, pode dizer, olha, porque eu já liguei o motor do carro. O motor já está ligado. Eu já vou partir. Ou eu já comprei a passagem de avião. Também poderia ser isso. A minha passagem já está comprada. Paulo está dizendo, Timóteo, prega, Timóteo, insta, porque eu estou partindo. Está chegando o meu momento, eu vou morrer, eu vou para com o Senhor, porque ele veja que o termo que ele usa aqui, traduzido por partida, que é a ideia de puxar a corrente ou as cordas para a embarcação para sair, isso revela também, né, nas entrelinhas, a crença de Paulo de que a vida não se resume a este mundo, obviamente. Paulo fala de um fim neste mundo. Ele está partindo, ele está indo para outro lugar. E ele faz referência aqui, né, porque ele fala no versículo 8, quando ele olha para o futuro, ele fala de uma coroa da justiça e fala do Senhor reto juiz que dará a coroa naquele dia, no dia do julgamento, como nós vamos ver. Quantas vezes Paulo fez referência a isso? A Timóteo. E havia feito referência a Timóteo no primeiro versículo, quando disse, eu conjuro-te perante Deus, Timóteo, e diante de Cristo Jesus, que há de vir julgar vivos e mortos. Veja que a mente de Paulo, encorajando Timóteo, dizendo para Timóteo desempenhar bem o seu ministério da pregação da palavra, isso tem a ver com a crença de Paulo, com a confiança dele e com a esperança que ele tem, embora ele esteja falando do presente. No versículo 7, ele olha para o passado. Percebam que Paulo está dando exemplo para Timóteo. Porque é muito ruim para a gente, quando a gente exorta alguém e não tem exemplo para dar. Isso não é coisa de bom professor. Como é que o professor vai dizer para o aluno, estuda se ele não estudou? Então Paulo diz, Timóteo, sofre, Timóteo, prega, porque eu já estou sendo entregue. E aí no versículo 7 vem a lição do professor Paulo, do apóstolo Paulo, do pastor Paulo, do tutor Paulo, do discipulador Paulo. Timóteo tinha esse tutor para quem olhar e dizer, pois agora eu vou seguir o caminho dele. Então Paulo diz, olha Timóteo, eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Eu guardei a fé, Timóteo. Paulo usa aqui, irmãos, a ideia de luta. E de uma luta com agonia. É o termo agoniza, mas de onde vem agonia mesmo. Paulo já tinha usado esse termo lá no capítulo 6 da primeira carta, no versículo 12, quando ele disse, combate o combate da fé, Timóteo. Pois essa é a ideia. Paulo diz, pois eu combati agora. E eu lutei. E a luta aqui é com esforço. A luta aqui é com dificuldade. A luta aqui é com zelo. A luta aqui é com aflição mesmo. É exaustão. Ele não tinha dito isso a Timóteo? Prega, insta, suporta as aflições, Timóteo. Porque eu combati o combate. Eu lutei já a luta, Timóteo. A ideia de luta, a ideia de pugilismo, a ideia de boxe mesmo, que já existia na época. A ideia de luta, de quem luta, e não luta de qualquer jeito, porque no boxe, eu não sei boxe, né? Mas, enfim, a gente, ou qualquer outra luta aí, quem luta, jiu-jitsu, ou sei lá o quê, judô sabe que uma luta envolve o quê? Atenção total para aquela luta. Se alguém quer vencer a luta, tem que estar pronto para atacar, mas tem que estar pronto também para receber paulada, para receber soco, chute e bufetada. Pois Paulo recebeu. Timóteo tinha que receber também. Foi chamado ao ministério da pregação da palavra. E Paulo diz, eu lutei, atento, olhando, sempre na luta, pronto, nunca perdendo o foco, nunca desviando de nada. Ele diz, combati o bom combate. Ele qualifica, ele chama o combate de bom, porque ele está falando do combate da fé, ele está falando do combate do evangelho, ele está falando da propagação do evangelho, ele está falando da pregação da palavra de Deus. E por isso ele qualifica bom. Bom significa bonito, honroso, excelente, louvável. Timóteo, essa luta é louvável, Timóteo. E isso serve para o nosso ministério cristão. Irmãos, não apenas só do pregador, sem dúvida para o pregador. Mas a nossa vida cristã, ela deve refletir essa nossa luta. Deus, na sua providência, nos colocou dentro do cristianismo, na sua igreja, para propagar o reino de Deus, para dissipar as trevas,
para levar mortos a Cristo, para que sejam ressurretos. E esse é um bom combate. Esse é um combate louvável. Esse é um combate honroso sob a ótica do próprio Deus. Ter um diploma universitário, ter um grau de estudo, ter um emprego bom, ter uma casa boa, ter dinheiro na poupança é algo legítimo, mas comparado com o ministério cristão, não é tão louvável, tão honrável, tão bom e tão excelente como é o ministério cristão, como é a pregação da palavra de Deus. Combati o bom combate, Timóteo. Continua, porque eu já combati. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira, Timóteo. A carreira que é o curso de vida mesmo. Como disse, Paulo sabe que irá morrer dentro de alguns meses. Ele está dizendo, a minha vida já foi, Timóteo. A minha vida já foi. Então, a minha vida é uma libação, eu estou sendo entregue, eu vou partir, eu estou partindo, não é? Porque eu combati o combate, eu completei a carreira, o curso da vida já está completo, já está acabado, minha vida já está no final, e eu guardei a fé. A fé de Paulo, a fé do apóstolo Paulo, é uma fé genuinamente cristã. É uma fé que tem a base na revelação da palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Essa é a fé genuína. É nisso que Paulo crê. Paulo crê em Deus Pai, Paulo crê em Deus Filho, Paulo crê em Deus Espírito Santo. Paulo crê que a igreja do Senhor Jesus. Paulo crê que Deus colocou ministros para a igreja, como colocou Timóteo, como havia chamado para o apostolado. Essa é a fé que Paulo tem. E Paulo diz, eu guardei a fé. Não como alguém que guarda alguma coisa na gaveta para esconder e esquecer. Mas guardar no sentido de proteger, de atentar para aquilo e guardar e cuidar daquilo. Ainda, a ideia também do texto original é de guardar no sentido de quem põe uma semente no solo para que ela venha germinar, para que ela venha crescer. Isso é o ministério cristão. Veja que Paulo não tinha uma mente como os cavalos têm. Ele tinha a mente do Senhor Jesus. Ele tinha a mente do Espírito Santo, que o evangelho tinha que ser propagado, que o evangelho tinha que ser expandido, que a pregação tinha que ser realizada de forma fiel, que a igreja tinha que ser alimentada, fortalecida, consolada, exortada, corrigida, como ele havia dito antes. Timóteo prega, insta, sofre as aflições, cumpre cabalmente seu ministério, porque eu estou sendo entregue por libação, a minha partida já é chegada, Timóteo. Eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, Timóteo. Veja, eu estou sendo entregue, no passado eu fiz isso. Mas a vida cristã, ela não é de passado, ela não é de presente. Erram aqueles que pensam que a vida cristã se resume à história do passado. Ah, porque era isso, ah, porque eu fiz aquilo, ah, porque naquele tempo era bom, ah, porque não é mais. Ah, conversa fiada. É hoje o cristianismo, foi ontem o cristianismo. E ele envolve a esperança para o futuro. A esperança de uma vida eterna, onde Paulo, preso, nós lembram? Depois ele vai falar, foi abandonado, Timóteo. Muitos me abandonaram. Amigos meus me abandonaram, Timóteo. Ele vai falar isso no versículo seguinte. Mas ele está olhando para o presente, olhou para o passado, fez referência ao desenvolvimento do seu próprio ministério. Lá no capítulo 20 do livro de Atos, nós vamos encontrar um pouco do resumo do ministério de Paulo, quando ele manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Então ele conta um pouco ali do seu ministério, o que ele sofreu, o que ele realizou. Mas agora ele olha para frente. Agora ele olha para o futuro. Ele olha para a real esperança do crente. E é para isso que Timóteo também deve olhar, porque Paulo diz, já agora, Timóteo, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo crê aqui que ele irá receber a coroa da justiça. Coroa, os irmãos sabem o que era, né? Era aquela... lá no contexto grego, se fazia aquela, acho que é grinalda o nome, não sei, de folhas e colocava na cabeça
dos campeões, daqueles que tinham chegado. Até porque, lembrei agora, o termo quando ele diz o tempo é chegado, de que ele, enfim, de que ele irá partir, no versículo 7, quando ele diz completei a carreira, a ideia também é não apenas o curso da vida terminado, mas a chegada na linha de chegada. Tem a faixa lá, chegada, e ele chegou ali. Então ele tem essa figura em mente aqui de luta, de corrida, e é por isso agora, quando ele fala do futuro, ele traz novamente para Timóteo a figura da coroa que os gregos recebiam de folha, não é, colocada na cabeça, para nós uma medalha, ou um troféu, não é, mais próximo de nós. Mas veja que Paulo menciona essa coroa, esse troféu, essa medalha, presente nos nossos dias, não como uma medalha qualquer, não como uma glória do mundo, porque o ministério cristão, aprenda isso, porque o evangelicalismo nos confunde. O evangelicalismo em nossos dias nos confunde. O evangelho não traz glória terrena. Vou repetir. O evangelho não traz glória terrena. Não traz glória deste mundo. Não, mas espera aí, pastor. Espera aí. Mas reis, não, isso é exceção. O nosso modelo não é Calvino. O nosso modelo não são grandes homens do passado que, pela misericórdia e graça de Deus, de forma extraordinária, chegaram a patamares altos na sociedade. Esses são poucos. Deus tem seus planos. Mas, via de regra, não é assim. Porque eu dizia, o nosso modelo não são grandes homens, o nosso modelo é o Cristo. É o Cristo que foi para a cruz do Calvário. Que sucesso ele teve no mundo? Quem foi que bateu palma para Jesus? Quem foi que disse, olha, que pregador? Quem foi que disse isso para ele? Quem foi que disse, que sucesso? Não, bateram na cara do nosso Senhor. Cuspiram no seu rosto. Pegaram um caniço e deram na sua cabeça. A coroa que Paulo menciona aqui é a coroa da justiça. A justiça de Deus. E a coroa da justiça de Deus. Paulo está falando, sim, irmãos, de um prêmio, de um galardão. Paulo disse, Timóteo, eu estou morrendo, está acabando o meu tempo, eu combati o combate e agora, Timóteo, eu só estou esperando o prêmio. Não porque Paulo corria querendo o prêmio. Não que nós, cristãos, desempenhemos o nosso ministério cristão querendo ganhar algo de Deus. Porque não é assim que funciona no cristianismo. Não há barganha com Deus. Nós não queremos alcançar algo. Entretanto, a Bíblia revela que nós teremos galardão, sim. Por quê? Porque Deus é Deus da justiça. Então eu dizia, a glória do cristão não é do mundo, irmão. Não é do mundo. Aqueles que recebem glória neste mundo, reconhecimento neste mundo, já receberam seu galardão. Não tem absolutamente nada para receber mais. Paulo diz agora, Timóteo. Paulo não está dizendo, olha, Timóteo, eu declaro que eu vou sair dessa prisão. Porque ele está preso. Não numa casa em Roma. Mas ele está numa prisão. Ele tem os seus pés presos. Paulo está dizendo agora, Timóteo, olhando para frente, ele diz, eu aguardo o recebimento da coroa da justiça. Eu dizia, a justiça de Deus. A justiça de Cristo, que foi imputada a Paulo pela fé. Como nós também somos tidos justos por Deus pela fé que temos em Cristo Jesus. A coroa da justiça. Justiça aqui envolve a vontade de Deus revelada. Mas nesse versículo aqui, falando de prêmio, envolve dar aquilo que é devido a alguém. Então, Paulo é digno, não por sua dignidade própria, mas pela dignidade do seu Senhor, Cristo Jesus. Assim como você é digno do céu, você que crê em Cristo Jesus, você que ama ao Senhor, você que é fiel ao Senhor. Então, Paulo é justificado por Deus mediante a fé em Cristo Jesus.
E ele então deve receber aquilo que lhe é devido. O que Deus dará a Paulo? A coroa da justiça. Me está guardada, Paulo diz. Quem dará? O Senhor. Quem é ele? Paulo diz, o reto juiz. Aquele de quem Paulo tinha falado no versículo 1. Domingo passado, quando eu preguei o versículo 1, eu disse que enquanto Timóteo prega, enquanto um pregador expõe a Bíblia, Jesus, o justo juiz, está olhando lá de cima, vendo se está pregando direito, vendo se é fiel, está desempenhando o seu ministério. É esse que lá no dia, Paulo diz, dará naquele dia, o dia do juízo, porque ele faz referência ao reto juiz. Aquele que chamará todos os homens da face da terra e julgará os homens, segundo as suas obras. Isso não é para desesperar cristão, porque as nossas obras não passam de trapo de imundícia. Deus nos julgará, nós cristãos, não por nossas obras, mas pelas obras de Cristo. Porque confiamos nele, porque entregamos a vida a ele. Paulo está dizendo, agora, Timóteo, eu espero só o prêmio. A coroa da justiça, a medalha da justiça, o troféu da justiça, está guardada. E o Senhor, que é um juiz reto, um juiz verdadeiro, ele me dará essa coroa naquele dia. E não somente a mim, Timóteo, mas a todos, diz ele, a todos quantos amam a sua vinda. Nós temos perdido bastante essa expectativa da vinda de Cristo. Os primeiros cristãos almejavam isso. Eles andavam ansiosos por isso, mas nós não. Às vezes nós queremos que Cristo volte porque nós temos problema no casamento, porque nós temos um problema financeiro, porque alguém nos decepcionou, porque ninguém me ama, porque alguém não me entende, porque o negócio que eu tinha não deu certo, porque eu perdi tudo. Volta, Jesus. Isso não é tanta piedade. Isso não é tanta piedade. Agora, quando nós temos uma boa poupança, quando a nossa saúde está legal, quando todo mundo é amigo, quando as coisas estão bem, eu passei no vestibular, passei num concurso público. Será que você quer que Jesus volte? Será que você tem uma expectativa da volta de Cristo? Não, quase dizendo, não volta agora não, deixa eu me formar primeiro. Não volta agora não, deixa eu casar primeiro. Ora, irmão, isso é mundanismo. A nossa cabeça está para baixo como de galinha, quando ela deveria estar para cima como de águia, como está de Paulo. A expectativa dele é a volta de Cristo. Os cristãos viviam assim. Paulo diz, a coroa da justiça será dada a mim, Paulo, a mim, Timóteo, e também a todos quantos amam a sua vinda, a segunda vinda de Cristo. Esses são, irmãos, os fiéis. Quando o Senhor ordena ou dirige a carta à igreja de Esmirna, em Apocalipse, Apocalipse capítulo 2, versículo 10, ele diz, não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e diz o resto do versículo, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa coroa da vida, que aparece em Apocalipse 2,10, é a coroa da justiça, que aparece em 2 Timóteo 4, versículo 8. Irmãos, nós temos amado a segunda vinda de Cristo? Nós temos desejado a volta de Cristo? Esse é um ponto que você deve pensar, que eu devo pensar, devo sondar meu coração. Porque lá em Apocalipse aparece o Espírito junto com a noiva. E o Espírito Santo junto com a igreja, dizendo o quê? Ora, vem, Senhor Jesus.
Vem, Senhor Jesus. Quando Cristo voltar, o nosso combate irá terminar. É verdade que o nosso combate pode terminar como terminou de Paulo. Não é? Naturalmente, ordinariamente, todos nós morreremos. Então, a pergunta que fica é: você poderá dizer o que Paulo disse? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Lutei, mas eu lutei. Levei paulada, levei soco, levei chute, mas eu estava atento. E eu lutei. Essa luta tão honrosa que é a luta do Evangelho. Acabou minha carreira. E a fé foi mantida. Obrigado. Muito obrigado. Será que você pode dizer isso? É uma reflexão para nós, irmãos. Então, Paulo, aqui, só resumindo, para nós concluirmos. Timóteo, e aqui para nós, irmãos, Paulo disse a Timóteo, prega, insta, cumpre cabalmente teu ministério. E o Senhor diz para nós, desenvolva o ministério cristão. Olhando, sem nenhum problema, para o apóstolo Paulo. Do que ele disse, minha vida está sendo ofertada de uma vez por todas. Inclusive na hora da minha morte. Ele não se desviou. Ele não caiu sexualmente. Ele não blasfemou contra Deus. Ele não deixou de frequentar a igreja. Ele não deixou de pregar a palavra. Ele combateu o combate. Ele lutou até o fim. E ele pôde entregar a vida dele até o fim para Deus. E olhando para o futuro, aguardando a coroa, o prêmio, o pagamento do Senhor. O que deve ficar para nós, irmãos? Em primeiro lugar, a verdade de que a nossa vida é passageira. Eu sei que essa é uma frase muito dita. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu essa frase. Paremos para pensar um pouco. A vida, de fato, é passageira. O que isso implica para nós, de acordo com o texto que nós ouvimos de Paulo, por exemplo, que iria morrer? A pergunta que eu faço com essa afirmação de que a nossa vida é passageira é a seguinte: em que você tem investido o seu tempo? Paulo investiu no reino. Em que você tem investido o seu tempo? Em algo passageiro ou em algo eterno? Vou melhorar um pouco. Pode estar vaga a pergunta. O seu coração, o seu amor, a sua mente está onde? No curso universitário? No concurso público? No seu dinheiro? No seu status? Essas coisas têm lugares legítimos na vida. Mas isso não pode ser o Deus do nosso coração. E você quer saber se é seu Deus ou não? Faça um levantamento de quanto tempo e quanta força você gasta para isso. Isso será o seu Deus. O quanto você ama isso, isso será o seu Deus. Ou você tem gastado tempo, investido, gastado forças, mente, coração nas coisas do alto. Na promoção do reino de Deus. No evangelismo. Na oração, leitura bíblica e da igreja. Pense nisso. Cuidado. Cuidado. Louco. Hoje pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? A nossa vida é passageira. Segundo lugar, olhando ainda para o que Paulo faz com Timóteo aqui,
Que fique para nós, irmãos, seguinte verdade: deixemos o Evangelho para a nova geração. Amemos a igreja que entenda, não é a igreja presbiteriana do Brasil. Também, se você quiser amar a igreja presbiteriana do Brasil, não tem nenhum problema. Mas a igreja de Cristo. Ame a igreja, amemos a igreja. Paulo amava a igreja. Paulo disse: estou morrendo, olha o que eu fiz no passado e olha a minha esperança no futuro. Mas tem crente que só quer viver para o passado. E tem crente que não quer deixar a outra geração atuar. Deixemos o Evangelho para a nova geração. Daqui a algum tempo, Deus vai pedir a nossa vida como uma libação. Acabou. E aí? Paulo tinha essa perspectiva. Paulo olhava presente, eu fiz e você vai continuar fazendo, Timóteo. Eu parei, Timóteo. Parou para mim. Não dá mais. Deus já fez com que a minha carreira acabasse. Agora é com você, Timóteo. Prega, corrige, faz o trabalho de evangelista, sofre as aflições, cumpre cabalmente teu ministério. Isso era para o pastor Timóteo. Agora para a nossa vida. Eu fiz, você que é mais velho um pouquinho aí, eu fiz no passado, beleza, contribuí para o reino, fiz isso, fiz aquilo, glória a Deus por isso. Agora eu estou continuando fazendo, mas meu filho, continue a obra, meu filho. Jovem, venha cá, jovem. Seja crente, ame a Deus, contribua, promova o reino, seja santo. Preparemos a nova geração, porque o evangelho não é nosso. O evangelho é de Cristo. Nós apenas somos instrumentos nas mãos de Deus. Deixemos o evangelho para a nova geração. E em terceiro e último lugar, o que é graça para nós, mola para o nosso ministério, meu e seu como cristãos. Deus retribuirá aqueles que o amam. Como disse durante o sermão, não trabalhamos para o Senhor com interesse não. Isso é mesquinharia. Isso é barganha. Ninguém deve seguir a Jesus porque vai ganhar alguma coisa. O amor não é assim. O amor não cobra. Não é verdade? O amor não cobra. Eu amo a minha esposa porque eu amo a minha esposa. Não é porque ela pode me dar algo. Isso não é amor. Isso é comércio. Então nós não seguimos ao Senhor porque nós vamos ganhar alguma coisa. Nós seguimos ao Senhor porque nós amamos o Senhor. Ele nos amou primeiro. E nós o amamos. Isso é fato. Porém, é verdade. Nós receberemos um prêmio. Há uma coroa guardada para nós. Há uma glória guardada para nós. Isso nós também temos que aprender. Repito, não que trabalhemos com esse interesse, não. Mas a Bíblia fala desse prêmio, de galardão, da justiça de Deus. Cristo veio ao mundo, encarnou, Deus homem, sofreu tudo o que sofreu por causa de nós. O que ele recebeu? A glória, a ressurreição, o reino. Nós, neste mundo, pagamos o preço por servirmos a Cristo no ministério cristão. O que nós receberemos? Nada? Não. A coroa da justiça está guardada para nós. Novos céus e nova terra. Nós receberemos o Senhor, o juiz. Nós receberemos a glória do Senhor. Não na sua plenitude, porque nós não somos Deus. Mas a Bíblia diz que nós o veremos face a face. O veremos como Ele é e seremos como Ele é. Ou seja, sem pecado. Agora temos pecado, mas lá não vai ter mais. Nós vamos receber a coroa, o prêmio, o galardão, a medalha, o troféu. Nós vamos receber o Cristo na eternidade. Nós vamos estar com a igreja de Cristo na eternidade, a qual nós amamos tanto como Paulo amou, como Timóteo amou. Então que fique isso para nós, irmãos. Nossa vida é passageira. Deixemos o Evangelho para a nova geração e Deus retribuirá aqueles que o amam. Nos retribuirá. E essa é a mola do nosso ministério. Essa é a razão da nossa vida e do desenvolvimento do ministério cristão. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé.